Olá, turma, alunos da EJE, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que com saúde, né? Vocês e familiares. Professora Nájila Costa para mais uma videoaula de linguagens, né? Antes de iniciar a nossa aula, gostaria que de relembrar vocês, se inscrevam no canal da escola, já que conecta, deixe o seu joinha, assista as videoaulas, né? Lá temos um acervo de videoaulas, né? De outras disciplinas, de outros professores. E isso vai servir para a aprendizagem de vocês. Nossa aula de hoje, né, como sempre eu divido nas três temáticas principais, né, a gramática, a literatura e a ortografia ou produção. Hoje vamos trabalhar a classe gramatical preposição, a escola literária e o simbolismo e a ortografia, né, ou a produção, que aqui entra muita produção, a questão da reportagem, ok? Então vamos para a nossa aula de gramática, né, falando sobre preposição. Professor, o que é preposição? Quando é que elas são utilizadas? Elas são utilizadas, pessoal, para marcar algumas relações entre unidades linguísticas e não são formas que possuem significado suficiente ao ser isolados de um enunciado. Parece confuso, mas não é. Então vamos ver. Por essa razão, são caracterizadas por formarem uma classe gramatical dependente, ou seja, a função gramatical de estruturação e organização ela é predominante, considerando que a função da semântica traz sentido e significado, que possuem um menor valor, embora também esteja presente. Então, a preposição é uma classe gramatical, né? Que ela é uma situação, uma classe gramatical invariável, né? Que ela está presente na construção, né? Das frases, elas são importantíssimas e tem essa função de ligar, de dar esse sentido, tá certo? Então, as preposições, pessoal, elas classificam-se em dois tipos. Elas podem ser divididas em dois tipos, né? As preposições essenciais, que nós vamos estudar e conhecer, né, a função dela em cada frase, e as preposições acidentais, ok? Vamos ver qual é essa divisão, como é que elas aparecem e quais são elas. Iniciaremos pelas preposições essenciais. São aquelas que só aparecem na língua propriamente, como preposições sem outra função. A função dela na frase é só de preposição, né? E nós vimos nos exemplos anteriores, nas aulas anteriores, que a preposição de manteve-se sempre sendo preposição, né? Embora tenha estabelecido essa relação entre unidades linguísticas diferentes, garantindo-lhes classificações diferentes de acordo com o contexto. Então, as preposições, geralmente elas aparecem antes do verbo, né? E são as essenciais. São palavras invárias, né? Que não tem nenhuma variação. Por quê? Algumas são variáveis, outras não. Vai depender do local da história. Mas nós já estudamos elas, né? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Eu lembro, pessoal, eu sei. Vamos dizer assim, um termo popular, decorados, que quando eu estudava o professor fez como tarefa de casa. Vocês vão decorar todas as preposições para a gente aprender. Isso serviu de lição. Até hoje eu sei, né, de cor as preposições e são usadas, né, nos complementos verbais para fazer essa pergunta ao verbo, né, tão importante. As preposições acidentais são aquelas que não possuem a função de preposição, mas que podem acabar exercendo essa função em determinados contextos. São chamados, né, de preposições acidentais. Aí quais são elas? Que também são preposições, só que acidentais, que assumem essa função só de preposição. Afora, como, conforme, durante, exceto, feito, fora, mediante, salvo, segundo, visto, entre outros, tá certo? Então, são os exemplos. Fora eu, todos foram bem, né? Então, menos eu, todos foram bem. Tem a seção, tem o sentido de preposição, porque fora seria, pessoal, comumente um advérbio de lugar, né? Fora eu, menos eu, tá certo? E aí, segundo testemunhas, ficou tudo bem. Esse segundo seria o mesmo sentido de comumente, né? Um numeral, né? Segundo testemunhas, né? Então, essa preposição segundo, ela é a preposição acidental.
Importante também, pessoal, destacar que as preposições, elas têm alguns tipos, né? Como outras classes gramaticais. Então, existe a preposição de lugar, de modo, de tempo, de distância, de causa, de instrumento e de finalidade. Nós vamos conhecer. Qual é a preposição que dá a ideia de lugar? Né? A coroa veio de Portugal. Vocês podem perceber que a preposição ela está em caixa alta, o de. Né? Porque o de representa a ideia de lugar. As dançarinas eram treinadas em roda, em preposição. Por que ela está em caixa alta? Porque dá a ideia de modo. É a maneira, é o modo como elas estavam treinadas em roda. Podia ser em círculo, podia ser em quadrado, em retângulo, mas em roda. Preposição de tempo. Por 5 anos ele comeu aqui, né? Por. A ideia do tempo. Durante 5 anos ele comeu aqui. A preposição de distância, né? A 10 quilômetros daqui tem uma lagoa. Esse aí, né? Dá essa ideia de distância, né? Preposição de causa. Com a chuva, o lago começou a transbordar. A causa da chuva foi o quê? O com, indica a preposição, que o lago começou a transbordar. E o com também, tanto pode ser preposição de causa como de instrumento. Ela cortou a folha com o estilete, né? Porque o material que ela usou para cortar a folha. Por isso que o com também está em caixa alta. A preposição de finalidade. A casa foi limpa para a festa. Né? Qual é a finalidade da casa ser limpa? Para que foi? Para a festa. O para aí é a preposição de finalidade. Ok? Vamos para a nossa escola literária, né? O simbolismo. Repetindo mais uma vez que toda aula de literatura eu lembro para vocês, as escolas literárias não se são diferentes, elas se complementam, tá certo? E o simbolismo, pessoal, foi uma tendência literária, né, que nasceu na França, com as teorias estéticas de Charles Baudelaire, né, e floresceu principalmente na poesia, em diversas partes do mundo ocidental e no final do século XIX. É o último movimento antes do surgimento do modernismo. Modernismo vocês vão estudar no 3º ano, tá certo? Que também já se pode falar em simbolismo, já caracterizando, porque já pode ser considerado um pré-modernismo. Então, pessoal, nesse sentido, a pintura de Orfeu ela é representativa do simbolismo. E foi um movimento artístico, né? O simbolismo foi um movimento artístico e literário que surgiu na França e se manifestou no Brasil no final do século XIX, tá certo? Então, pessoal, nessa época, né, os poetas simbolistas brasileiros, eles foram contemporâneos, né, dos poetas parnasianos. Os seus poemas, eles não alcançaram entre o público leitor da época o mesmo prestígio que os parnasianos. Então, o parnasianismo veio antes do simbolismo, né, e aqui a gente viu que o público leitor não alcançou esse mesmo prestígio, né? O parnasianismo, vamos dizer assim, teve mais prestígio na época do que o simbolismo, tá certo? Então, esse contexto histórico do simbolismo foi uma reação, né, às correntes científicas e positivistas do último quartel do século XIX, né? Nessa época, estou falando de Europa, né? Esse simbolismo no Portugal, para depois é que veio para o Brasil. Então, a Europa vivenciava a ebulição da segunda revolução industrial, que trazia consigo, além do capitalismo financeiro, né, que é o que pesa muito até hoje, as ideologias do empirismo e do determinismo. Então, pessoal, trata-se de uma concepção técnica, né, analítica do mundo. Essa análise do mundo em que a realidade ela é apreendida apenas pela quantificação e análise de dados, em prol do desenvolvimento da técnica, tá certo? Então, nós podemos ver, pessoal, que na Europa, né, os simbolistas, ao se posicionarem contra a ciência e o cientificismo, eles procuravam afirmar a primazia do mistério, da transcendência sobre o mundo objetivo, né, o que é transcendente. Eles não viam só a questão da ciência, mas do transcender, algo que é totalmente diferente da ciência. Nós temos aí, né, algumas características do simbolismo, uso de pausas, reticências
espaços, né, em branco, ruptura sintática, né, essa maneira de representar o silêncio metafísico, tá certo? A sinestesia é a construção de versos que descrevem sons, aromas e cores para os 5 sentidos, né? Nossos 5 sentidos são instrumentos de capacitação dos símbolos ao redor. Tudo esse era mostrado através do símbolo, né? As temáticas voltadas à interioridade humana, à êxtase do espírito, com vocabulário etéreo, remissões ao nada e ao absoluto, presença comum de antíteses, né? De contraste, de oposições, graça às tentativas de encarnar o que é divino e espiritualizar o que é o terreno, né? Explicar o que é terreno. O poema é a forma de conciliação entre o plano material e o plano espiritual. Entendimento da poesia como uma visão de existência, né? A poesia é aquilo que existe, que é palpável. E nós temos alguns autores, né, do simbolismo no Brasil. Ele surgiu, né, com a publicação de 2 obras, né, o Simbolismo no Brasil, de um dos principais autores do simbolismo brasileiro, João da Cruz e Souza. Então, o marco inicial do simbolismo no Brasil foi o surgimento, a publicação de 2 obras, né, de João Cruz e Souza. A gente vamos ver daqui a pouco, né, em outras aulas, quais foram essas obras. Então, pessoal, em 1893 foram publicadas as obras Missal, prosa poética, né, e Broquéis, na poesia. Além do percursor do simbolismo, Cruz e Souza é um dos mais emblemáticos autores do simbolismo brasileiro, juntamente com Alfonso de Guimarães, tá certo? Tá? Então, essas obras Missal e Broquéis. No Brasil, o movimento encontrou uma certa resistência devido ao prestígio que era cativado pela estética parnasiana, além de ser um movimento marginal. Para entender por que era um movimento marginal, basta conhecer o percursor do movimento, Cruz e Souza. Por que era chamado de marginal? Porque Cruz e Souza ele era negro e filho de escravos alforriados, né, que recebeu a sua carta de alforria. Os principais autores do simbolismo brasileiro, né, que a gente já viu, Cruz e Souza, Alfonso de Guimarães, Augusto dos Anjos e Emiliano David Perneta. Ok, pessoal? Então vamos para a nossa última aula. Nossa aula sobre reportagem, né, um assunto tão conhecido por nós. Reportagem, pessoal, é um gênero textual jornalístico, não é literário, né? Ele é vinculado aos meios de comunicação. Né? Onde é que você encontra a reportagem? Nos jornais, nas revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. Esse tipo de texto tem o intuito de informar, ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião nos leitores. Né? Ele informa e cria essa opinião no leitor. Você viu uma reportagem sobre um acidente, você vai ler e vai dali retirar sua opinião. Portanto, essa opinião possui uma função social muito importante como formadora de opinião. Aliás, esse gênero textual possui essa função social de ser formadora de opiniões. Embora a reportagem possa ser expositiva, informativa, descritiva, narrativa ou opinativa, ela não deve ser confundida com a notícia ou os artigos opinativos. Né? A reportagem, o repórter, ele não vai dar sua opinião, ele está fazendo a reportagem sobre um acidente de carro. Naquele momento da reportagem, ele não vai dar opinião, o carro A estava certo, o carro B foi que avançou, não. Ele vai relatar os fatos realmente como ocorreram. O leitor é que vai ter essa opinião formada através do que ele leu, através do que foi escrito. Assim, pessoal, uma reportagem é expositiva e informativa. Né? Ela está expondo os fatos, está informando aos leitores, pois tem o propósito de expor informações sobre um determinado assunto para informar o leitor. O leitor vai estar informado, ele vai esclarecer, ele vai tirar dúvidas sobre aquela reportagem, aquele assunto. Ela também pode ser descritiva e narrativa, uma vez que descreve ações, né? Que é o que eu disse, ele não vai dar opinião do acidente que eu dei o exemplo, de como, quem é que estava errado, quem é que estava certo. Ele vai descrever como aconteceu. Isso inclui tempo, espaço e personagem, né? Claro, que são as pessoas que fazem parte da reportagem, do momento. Por fim, a reportagem é também um texto opinativo, uma vez que apresenta juízo de valor sobre o que está sendo discorrido, né? E juízo de valor da parte de quem lê.
Principais características, professora, da reportagem. Textos escritos em primeira e terceira pessoa, né? Presença de título, tem que ter o título da reportagem. Foco em temas sociais, políticos e econômicos, não é uma reportagem besta, que não chama atenção, que não prenda o leitor. Então, o foco nesses temas políticos que estão em alta hoje, os problemas sociais, os econômicos. Linguagem simples, clara e dinâmica, né? Não pode ser uma linguagem muito rebuscada, em que o leitor não consiga entender. Tá certo? Um discurso direto e indireto. Objetividade, tem que ser clara. Né? Às vezes pode ser subjetiva, mas a maioria é objetiva. Uma linguagem formal, né? Por que é uma linguagem formal? Porque é escrito, é algo que está o português corretamente. Não pode ser uma linguagem formal com gírias, né? Não pode. Textos assinados pelo autor. Cada autor é responsável pela sua reportagem. E nós temos a estrutura básica de uma reportagem, né? Nós temos o título, que tem o título principal e o título secundário. O principal, acidente de carro na BR-116. Aí o título secundário, morre 2 pessoas no acidente. Aí vai, que é a manchete que a gente chama, né? Que é o secundário, e aí vai ser mais específico, né? No dia 16 de tal, do tal mês, do ano tal, aconteceu, e aí vai se dar a reportagem. O light, né? Que é uma linguagem jornalística, corresponde aos primeiros parágrafos dos 3 textos, tá certo? Então, os primeiros parágrafos do texto jornalístico são chamados de light. São aqueles que devem conter as informações mais importantes, que serão discorridas pelo autor. Aquelas informações necessárias que nos parágrafos seguintes vai ser explicada. E o corpo do texto, né, que é o desenvolvimento do texto, sem perder de vista o que foi apresentado na light, né? É como a gente vai produzir um texto, tem as informações e você vai, de uma linguagem popular, vai diluindo, vai explicando, tá certo? Então, o repórter reúne todas as informações e as apresenta num texto coeso e coerente, ok? Finalizando, né, a nossa aula, sempre com uma reflexão, né? Refletir sobre o mundo dá um novo sentido para a vida. A nossa vida, ela exige essa reflexão. E só quando você reflete, quando você muda de atitude. Tudo de bom, beijo no coração, espero que vocês estejam bem. Abraço e até breve.